ajeitar o cabelinho, que não tem. Gente, pessoas, vocês devem estar estranhando, e a gente também, na verdade, que dessa vez a gente está no mesmo espaço, que normalmente vocês estão acostumados com 2 câmeras, né? Mas por algum capricho do destino, a gente está aqui gravando juntos. Falando do cabelo, eu tô cheio de cabelo de bebê, assim. Uns cabelos bem fininhos, umas penugens, assim. É uma coisa muito estranha. Mas tu continuas usando ou Eu tô tomando, tá tomando por agora? causa da Mila, né? Daí eu tô tomando agora. Gente, ó, manual, se um dia quiser patrocinar, somos usuários, inclusive, Sim. né? Mas talvez a gente seja, tipo, um mau, assim, né? Um mau exemplo, porque a gente é calvo, né? Esse cara é a pessoa que não é mais calva. Sim, que tem tipo só um É, o início de calvície. leve, assim. Ok, ok. Mas bem, gente, como eu estava falando, estamos aqui juntos. Eu quase me confundi, eu sou o Yuri. Sou o Carlos. É E que a gente hoje não tem os nomezinhos embaixo, né? é verdade, aí vai confundir vocês. Mas eu acredito em vocês, vocês vão se lembrar. Vão se lembrar dessa informação. Ah, e esse seria o nosso quarto episódio oficial. Quarto Quarto episódio episódio oficial. oficial. As pessoas não param de falar sobre o Ozzy e eu, eu até na minha posição de, sei lá, contrário, assim, eu fiquei pensando, será que a gente deveria falar? Será que as pessoas não estão fartas de Ozzy? Mas de qualquer forma a gente vai falar. Sim. Fartas ou não, você esteja farto ou não, vai ter. É, eu acho que a questão do Ozzy é porque faz, acho que lá, desde o início do mês, assim, tá sendo falado. Começando com a questão da despedida, dos preparativos para a despedida, até com o falecimento dele essa semana. Então, tipo, é um mês que, curiosamente, é o mês do rock, né? O mês do rock, né? Que é o 13 de julho, o mês do rock. Então, Aham. a gente teve um mês inteiro falando de Ozzy. Então, eu entendo essa, um pouco dessa fadiga, mas é impossível não falar sobre, né? É algo que está se estendendo, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado certamente que foi logo depois, né, do show Uhum. que isso aconteceu e que provavelmente ele talvez tenha ficado vivo mais tempo para fazer esse show, Uhum, assim. uhum. Eu imagino ele, assim, pegando as últimas forças dele para conseguir fazer a apresentação. Sim. É uma coisa que todo mundo que viu sentiu essa coisa, né, de que estava presenciando uma coisa histórica e alguém que estava realmente botando as suas últimas energias naquilo. Muita gente falando, que ele poderia morrer no palco, Sim, ou que, né, tipo, seria uma coisa assim que as pessoas não se surpreenderiam pelo estado dele, mas pela energia que ele estava botando naquele momento, né? sim. E ele tentando subir da Sim. cadeira, assim. Eu ouvi dizer também, por outro lado, que tinha um considerável, não autotune, mas uma mexida na voz dele. Sim, sim. Eu vi que para as pessoas que estavam assistindo a transmissão era um som, e para quem estava vendo ao vivo era um som bem Tava diferente. cantando em outro tom e tal. Uhum. Mas eu acho que se desculpa, assim. Com certeza. Eu lembro agora em muito menor, um evento muito menor, mas quando o vocalista do Iron Maiden, o Paul Di'Anno, veio inclusive aqui para Florianópolis, né? Uhum. As pessoas estavam lá porque ele, assim, né? Ele está ali, essa pessoa que chegou a gravar discos com Iron Maiden, como vocalista, estava ali. Não pelo show em si, assim, Uhum. que era uma coisa. Tipo, nossa, que pena, olha onde ele chegou, né? Sim. Ele tá aqui tocando pra gente. É, eu acho que ele é diferente também porque tem a questão de que, o Paul Diano tá fazendo uma turnê. E o Ozzy era claramente uma despedida, né? Tipo, ele claramente, não, isso aqui é a última chance de vocês me verem aqui. E, Sim. tipo, independente de como eu tô, essa é a minha última vez. Então, eu acho que tem esse peso, né? Que bom que isso aconteceu. Foram muitos finais, né? Teve o show final na outra turnê, 2017, eu acho, uma coisa assim. Aí, não é o final, vai ter mais um. Uhum. Tá ótimo. É igual o filme do Senhor dos Anéis. Quando tu acha que acabou, tem mais um final. Tem mais, gente. Eu acho que um dos jeitos de começar a falar do Ozzy, um jeito mais óbvio, é falar como ele se apresentou pela primeira vez pra gente.
E no meu caso, eu gosto dessa história, assim, é a seguinte, eu já tinha sido apresentado ao heavy metal, eu vi a Iron Maiden já, e eu lembro que eu estava com a minha mãe na loja de CDs da Americanas do Shopping Itaguaçu. Tu era criança. Eu era criança, e eu estava na sessão de rock internacional. Sempre que eu escuto rock internacional, eu penso uma coisa meio música de novela, assim. Lembra coletânea, assim, de novela, som, né? som livre. Isso, a novela internacional e o da novela nacional. Então eu tava lá no Rock Internacional, dando uma olhada e, obviamente, eu queria algo parecido com aquilo. Eu queria umas capas meio monstruosas, assim. E eu lembro de ficar entre duas. O Bark at the Moon, do Ozzy, e eu lembro que tinha Diary of a Madman. Comparando as duas capas, mesmo a minha cabeça de criança percebeu que o Diary of a Madman era muito mal feito. Assim, já o Bark at the Moon é muito mais incrível, teve muito mais dinheiro investido naquela capa ali, sabe? Então eu levei o Bark at the Moon para casa. E eu não gostei do disco, eu nunca gostei. É uma impressão que se mantém hoje. Eu tava começando a reouvir, eu tava aceitando, gente, eu tava aceitando, mas o pensamento que me vem é, e se eu tivesse levado o Diary of a Madman, que de todos os discos do Ozzy que eu ouvi, o que exclui, eu vi os 3 primeiros e talvez os 3 últimos, 4 últimos, é o meu favorito, o Diary of a Madman. E como teria sido a minha relação com o Ozzy se fosse essa outra decisão, né? Uma decisão mais acertada, porque eu acho que naquela época não tinha como ouvir os CDs nas Americanas. Coisa que a gente falou no episódio anterior Sim. sobre as boy bands, né? Que naquela época você podia, com o código de barra do CD, você colocava lá, e muito depois, inclusive, você ouvia uns trechos da música, ou até a música inteira, né? O Diary of a Madman é o que tem Crazy Train. Não, esse é o Blizzard. Então tô Blizzard of Oz, que é o É o primeiro. primeiro. Aí esse Diary of a Madman é o segundo. Eu gosto mais do que o Blizzard of Oz. Acho muito bonito. E então o que aconteceu foi que na minha infância até a minha adolescência eu sabia quem era o Ozzy, mas assim, não gostei. Não me diz respeito. Eu não sei se eu vi pela primeira vez na MTV ou se eu vi pela primeira vez lá na loja, né? Eu tinha isso. Mas mesmo com Black Sabbath não tinha nenhuma relação. Black Sabbath aí já foi outra história que eu infelizmente não lembro tão bem do início. Eu obviamente tinha bastante interesse em heavy metal, que foi um interesse que ia e voltava, né? Em certos momentos da adolescência eu não estava nem aí. Mas eu acho que eu conheci um pouco depois. Foi algo tardio. Algumas bandas clássicas de rock eu conheci com atraso. Led Zeppelin, certamente. Beatles mesmo, né? Tu já comentou que demorou um pouco pra tu ter uma relação mais próxima com Beatles. Sim, mas mesmo assim, o atraso dos Beatles foi muito menor do que o atraso do Led Zeppelin. Foi talvez por isso que eu não gosto tanto de Led Zeppelin, porque passou o tempo de eu ouvir aquilo e ficar maravilhado. E tu, vamos passar a bola um pouco. Sim. Então, eu tenho com muita clareza o momento da minha vida onde o Ozzy e o Black Sabbath aparecem. Juntos? Juntos, porque foi muito no momento da minha vida onde eu estava começando a constituir uma identidade musical, assim, tipo, com os meus 12, 13 anos, assim, até um pouco antes, talvez. Eu tinha muito uma coisa de gostar de músicas que eram as músicas que meu pai ouvia. Tipo, meu pai ouvia Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd. Então, ele sempre foi uma música, assim, que era muito presente na minha casa, presente do que o meu pai ouvia e tal. E eu lembro de eu jogar um jogo online que era o Guitar Flash.
É como se fosse um Guitar Hero, só que no teclado. Tipo, do teclado do computador, assim. Tu ficava apertando as coisinhas ali e ficava jogando. E eu lembro de ouvir muitas músicas, assim, tipo, Crazy Train, eu acho que Iron Man, tipo, várias músicas, assim, que são clássicos do rock, mas que não eram músicas que o meu pai ouvia, porque ele sempre, tipo, foi meio avesso, assim, ao heavy Heavy metal. metal. Então, é uma música, assim, que me fascinou um pouco. Aí eu comecei a procurar mais, tipo, na época, o Emule, que era aquele aplicativo de baixar Acho. música, né? Como tinha o LimeWire, tinha o Uhum. Ares, tinha alguns, assim, tipo, pra baixar música. E era sempre aquela coisa, né? Tu botava um nome e daí, tipo, vinha naquela roleta russa se havia música certa ou não. Então eu lembro, assim, tipo, por exemplo, botar Ozzy no Emule e baixar, sei lá, as 10 primeiras músicas que apareciam. Então não tinha essa relação de Ah, disco. disco não. Tipo, eu pegava as que eram mais famosas e ia ouvindo. E o Black Sabbath foi a mesma coisa. E daí, tipo, nesse meio vinha Heaven and Hell, tipo, saber o que Ah, que tá. é Ozzy, o que que é Dio ali. Não Sim. tava nem aí. E daí eu ouvia e gostava muito, assim, tipo, eu ouvia bastante. Principalmente, eu acho que principalmente o Blizzard of Oz foi um disco que eu mais ouvi, o disco em si, assim. Eu lembro de ouvir muito aquela, acho que é Dee, que é só violão. Uhum. E é bem a época que eu tava começando a aprender violão, então eu achava super fascinante, assim, ficava com vontade de aprender. Então foi bem esse período, assim, de uma coisa mais formativa para mim musicalmente que o Ozzy apareceu. E era uma música que tinha uma coisa, assim, meio... Não proibida, assim, mas tinha essa coisa, uma leve satanice Uma leve satanista. que dava, assim, esse tempero, assim, essa coisa assim, meio, Puxa, tipo, proibido. será que eu deveria estar ouvindo isso? É Então, isso para criança, até adolescente, né? uhum. Muito bom. Você quer fazer isso? Sim, tem uma coisa de ir contra, né? Principalmente quando tu tá num ambiente religioso e tal. Então, pra mim, tinha esse caráter. O Black Sabbath daí, eu fui conhecer já sabendo da importância deles e ouvindo, tendo isso em mente, no sentido de, quase no sentido de você não pode não gostar, Sim, né? sim. Pelo amor de Deus. Você não pode se considerar um metaleiro sem isso. Mas eu gostei, eu certamente comecei pelos discos com o Ozzy. Eu tô só falando coisas contra o Ozzy aqui, né? Talvez porque essas canções na voz do Ozzy, não todas, né? Mas as mais famosas, elas são tão batidas e elas são tão formativas, elas para mim cansaram a beleza já há muito tempo, né? Não consigo mais ouvir Iron Man, Paranoid. War Pigs rola. E algumas outras, assim. Mas eu, por exemplo, eu prefiro a fase Dio, que é uma coisa. Eu prefiro a fase Dio, mas eu entendo que todo mundo fala que são duas bandas diferentes. A minha relação com Ozzy é toda errada. Inclusive, outro fato, se adicionar a isso, eu ouvi um tanto os dois últimos discos dele, Daí. quando saíram, né? Que eu considero discos póstumos em vida. É cheio de convidados, é o Elton John, cada música tem um convidado, faz um solinho de guitarra ali, tem o Eric Clapton no último. Então é uma coisa de meio às sobras, mas ele ainda estava vivo, assim, ele estava gravando uma sobra. Uhum. Tem uma coisa do Ozzy como posso explicar, assim, de ser uma pessoa que já estava num estado de deterioração que as pessoas notavam, assim, tipo, desde a época do Osborne, as pessoas falavam, assim, que ele era assim, meio travado, assim, uma pessoa meio, parecia meio lesada mesmo, assim, Aquela coisa do inglês dele que é impossível, né? sim. E daí, tipo, a pessoa não sabia se ele era, tipo, das drogas, aí depois, tipo, começaram a comentar que talvez fosse do próprio Parkinson, que é uma Sim. doença que, né, tem, tipo, os primeiros sinais dessa coisa mais degenerativa na fala, assim. Então, É.
essa coisa dos Osbournes mudou muito a carreira dele porque expôs a um público que não necessariamente ouviria heavy metal, Sim. né? Eu vejo muito o Ozzy como essa figura que é um. Ele é esse overlap, assim, entre o heavy metal e a música, tipo, do rock mais tradicional, assim, porque eu acho que ele tem esse respeito, vamos dizer assim, entre esses diferentes públicos, ele consegue conectar, assim, como o Nirvana uniu as tribos, Sim, o o Ozzy Ozzy também, consegue também. unir as tribos. O Oasis fez show, homenageou, o Robbie Williams fez show, homenageou, né? Então o Ozzy é meio essa figura que transita por tudo. Uhum. E eu acho que muito disso tem a mão da esposa dele, né? Sim, sim. Que o colocou de todas as formas possíveis. Inclusive, eu acho que esses últimos trabalhos, assim, é uma coisa dela. Uhum. Assim, grava, grava. Meio que sabendo, talvez, né? Que, olha, daqui a pouco não tem mais. Cada disco desses que saía era como se fosse um último, Uhum. né? Aí tem a coisa também de que, óbvio que ela, de certa forma, sanitizou o Ozzy, mas ao mesmo tempo ela talvez tenha sido o que fez ele ter uma sobrevida maior, né? Porque era uma pessoa que, como é bem sabido, era muito dado aos excessos, assim, e que eu vi que tiveram estudos para saber como que ele sobreviveu, assim, tipo, estudaram o DNA do Ozzy, mapearam ele para ver como que ele conseguiu, assim, porque é E, absurdo. por falar em DNA, teve aquele, né, o Ice-T dele, acho que é o Ice-T, Sim. que ele vendeu com a saliva dele para quem quisesse um dia clonar o Ozzy, né? Eles colocam, não garantimos que a clonagem vai dar certo, mas venderam assim umas latinhas que o Ozzy tomou. Não sabia disso? Não sabia Então, disso. ó, tu me falasses que tu tinhas começado a ler a autobiografia, Sim, sim, Memórias sim. do seu Ozzy. Eu tô achando bem interessante, assim, tipo, é uma pessoa que eu acho bem carismática, assim, tipo, ele parece ser uma pessoa bem divertida, assim, e, tipo, ele tem uma história de vida que eu tô achando interessante, assim. Era um mundo pequeno, assim, tipo, eles conheciam o pessoal do Led Zeppelin, eles também estavam surgindo ali na época dos Yardbirds, então, tipo, era uma, era um momento, assim, de virada e, tipo, dessas bandas surgindo ao mesmo tempo e tal. O próprio o Tony Iommi tocou com o Jethro Tull, então tem umas coisas assim. Por falar em livro, eu lembro que em algum momento, eu li esse aqui, enorme, gente, do Martin Popoff, que ele faz um monte de biografias dessas, tipo o Mick Wall. Tem uma do Black Sabbath que é do Mick Wall. Pena que eu me lembro muito pouco, na realidade. E por algum motivo eu não me empolguei muito para ir no show de despedida deles aqui. Foi na época do 13? Não, teve outra turnê depois do 13, que é bem lembrado, o 13 foi uma coisa que pareceu super importante Uhum. no momento que saiu. Quando eu ouvi God is Dead, nossa, isso aqui é bom. Isso Uhum. aqui, eu não sei se tu lembra dessa faixa, Sim, baixo, sim, um sim. baixo muito baixão. Não, é uma. Tipo, tu sente que é mais do que só essas músicas protocolares que o Ozzy estava fazendo, assim. Tem algo mais ali. Mas no final das contas, tu preferes Ozzy solo ou Ozzy no Sabbath? Não, com certeza no Sábado eu acho que tem muito mais a dizer, assim, e tem muito mais. Tipo, eu acho os quatro primeiros discos muito bons. Eu acho engraçado ouvir esses primeiros discos que, tipo, hoje a gente tem essa ideia né, dos alicerces do metal, mas como é muito, tipo, que é o que eles tocavam no começo, que era um blues mais sujo. Sim. Então tu escuta, assim, tipo, não tem essa coisa do metal como a gente entende hoje. É algo muito, tipo, tem gaita, tem umas coisas assim, tipo, tem violão. Em retrospecto, ser considerado um marco zero. Porque, bom, isso é meio que uma história batida, né? Mas é batida pra gente. Pode ser que alguém não saiba que havia várias outras bandas fazendo um som parecido com aquilo, né? Um som meio
sujo, falam do Blue Cheer, por exemplo. Ah, mas parece que a união entre essa sujeira e algo macabro, sobrenatural, é que fez com que o nome dele se colocasse, assim, como... E tem, tem esse disco Sim, aqui. conheço. Para quem não conhece, ele foi lançado antes do primeiro do Sabbath. A primeira música desse CD se chama Black Sabbath e o baixista chama-se Oz Osbourne, mas não tem nenhum parentesco. E essa é uma banda que claramente tinha o negócio do sobrenatural, né, e da satanice, mas só que o som deles não era pesado. Eu acho que o lado 2 do vinil, inclusive, é uma missa negra, assim, missa satânica. A capa desse disco é maravilhosa, Uhum. né? Sim. Ah, Ela tem aura, assim, ela tem a vibe, né? Ela tem a vibe daquela foto que falavam que tu não podia olhar, aquela foto do fantasma no isso, corredor. vamos colocar aqui a Vamos. foto do Tu assustador. não podia ficar olhando pra foto. Tipo, tem muito essa vibe, essa energia. E ele fala, né, tipo, da questão da cruz invertida, que, tipo, eles não sabiam que era coisa satânica. Eles só, ficou legal. A cruz invertida. Existe outro, eu esqueci o nome do santo, tem um santo que ele é associado à cruz Acho que é o invertida, São Pedro. É a mas é cruz de São Pedro. uma coisa de humildade, de... É, porque eu acho que tipo, ele foi crucificado, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo para não, tipo, imitar Jesus, assim, tipo, eu não quero ser associado a Jesus. Daí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Tanto que tinha algum papa, eu não sei se era o Bento XVI, que ele usava a cruz de São Pedro de cabeça para baixo. Aí satanista. escalavam, nossa, isso aí é satânico. E daí depois vem o Paranoid, né, que é o... Isso aqui é Greatest Hits, né? Sim, sim. Que era para se chamar War Pigs, e eu acho que era para ter essa capa aqui. Não lembro, acho que essa capa, não lembro. Tenho uma leve lembrança de que a capa seria diferente e que o nome era War Pigs. E muita gente vê. Isso aqui eu acho que era o gatefold do vinil, né? O Ozzy separadão ali. As pessoas viam isso como um presságio, assim, de que ele ia sair da banda, tal. Quais são os melhores momentos desse disco pra ti, do Não, Paranoid? com certeza War Pigs, eu acho que é mais. Tipo, tanto como tu falou, pra mim é que mais resistiu a essa questão, tipo, da exposição extrema, né? E daí no terceiro, né? O Master of Reality. Qual é a tua relação com esse disco? Então, é um disco que eu, tipo, eu fui ouvir muito tempo depois, sabe? Tipo, eu sempre circulava, assim, orbitava entre os dois primeiros discos, e daí, tipo, sei lá, ouvindo alguma playlist aleatória de músicas de metal, eu ouvi alguma, deu, tipo, que música é essa? E daí, se eu não me engano, era Children of the Grave. E foi muito assim pelo riff, assim, tipo, nossa, bom isso. Aí eu fui ouvir e achei muita coisa boa, assim, Sweet Leaf, nossa, é um disco muito bom. Tem uma vibe, assim, ele tem uma energia que eu acho muito boa. Eu acho que é aqui que eles começam a afinar os instrumentos Mais grave, né? mais grave por causa dos dedos do Aomi, né? Que eu sinto como se isso aqui fosse o Black Sabbath no Easy, assim. E daí quando chega nesse já é mais difícil. Esses dois discos que são tão amados são discos que eu tenho dificuldade de. Sério? É, Curioso. Achei que tu fosse gostar mais desses dois, justamente por ser, tipo, ter ainda essa energia, essa vibe, mas não ser tão, tipo, batido, né? esse aqui fala um disco de excessos, né? O dinheiro para cocaína ele era apontado como parte das despesas. E aqui o Sweet Leaf, né? Um hino à maconha. Eu não sei, quem sabe algum dia esses discos Vou clicar. vão clicar, mas ainda não aconteceu. Eu adoro Changes, mas tipo, isso é o Black Sabbath não no Easy, mas no Very Easy, né? Esse disco, eu sei que ele é uma
considerado um marco zero do Doom Metal. Uhum. Por causa dessa coisa da afinação e de uma coisa mais lenta e mais pesada. Esse aqui eu gosto bastante. Esse é um disco que eu não tenho muita relação, Olha só. mas eu gosto bastante da Sabbath, Bloody Sabbath, a faixa título, que eu acho muito boa, assim, bom, borororom, bom. Tipo, eu acho que tem uma vibe muito boa. Me parece que na Sabbath Bloody Sabbath eles poderiam ter transformado em 3 músicas diferentes. Seriam 3 hits. Mas eles colocaram tudo em uma. Aquela parte final. É uma. E o riff inicial poderia ser outra. E poderia ir para outro caminho harmônico, né? É essa que dizem que plagiou a Vanusa? Isso. Essa é uma música que ele não canta ao vivo, não cantava ao vivo há muito tempo, porque o registro é muito alto. Então, acho que nas últimas turnês do Black Sabbath, eles tocaram só o riff e daí iam para outra coisa. Que Eu vi que, tipo, tem a ver com a questão da afinação, né? Porque, tipo, nos primeiros discos o Ozzy, ele cantava um pouco mais grave. E daí, tipo... What is this that stands before? Aí, quando eles deixaram mais grave, ele não conseguia chegar nesse tão grave. Aí, ele precisava cantar um pouco mais alto para atingir as notas. Mas aí, tipo, realmente tipo... Tanto que eu acho que ele começou a usar muito efeito na voz, assim, eu não sei se tinha... É verdade, a voz dele é diferente no primeiro disco. Sim, tipo, ele começa a usar muito, não sei se coros, muito efeito, assim, tipo, fica assim uma voz que é muito agressiva, assim, muito afiada, assim, muito áspera. E se você ouve os últimos discos, é o ápice disso. Sim. Parece umas agulhas. Sim. Tanto que eu te mandei aquele vídeo do Ozzy cantando a música de Natal, e o pessoal falando assim que parece um monte de abelha. Parece que tem autotune, parece que tem um efeito, assim, não parece uma voz humana. Eu entendo não gostar, eu acho que é uma voz bem agressiva, assim, é uma voz que não é universal. Essa é o mesmo argumento que eu uso sempre que eu vejo alguém falando mal da voz do Bob Dylan, né? Pro som que ele faz, pra música dele, funcionou muito bem. O Dylan no Black Sabbath não ia dar. E talvez nem o Ozzy cantando as músicas do Dylan. Nossa, a voz do Ozzy... A voz do Ozzy mais a harmônica. Eu ia falar isso agora. A voz do Ozzy e depois a gaitinha seria foda. Então você vê, né, que tudo está no seu lugar, né? E funciona muito bem. Uma segunda aproximação que eu tentei com Ozzy, anos depois do meu Bark at the Moon, foi porque eu comecei a gostar muito de Black Label Society e, portanto, do Zakk Wylde. E daí eu fiquei sabendo que o Zakk havia tocado com o Ozzy, veja só. E daí eu lembro de comprar o No More Tears. De novo, não aconteceu para mim. Tu estavas falando que tu ficasse surpreso que o Mr. Crowley, a Mr. Crowley é muito menos popular do que a Crazy Train. Sim, é uma coisa que me chocou um pouco, que Crazy Train tem essa fama tão grande. E eu lembrei de 2 anedotas, né? Tipo, a primeira do Ozzy vendo um sample de Crazy Train, que samplearam Crazy Train, e tipo, ele assim, meio tipo, o que tá acontecendo? Mas ele reconheceu? Peraí. Crazy Train, ela não deve estar em tom menor, assim, eu acho que ele deve ser uma música em tom maior, assim. Ela é mais divertida, assim, né? Ela é mais acessível, tem um riff mais empolgante. E vejam só, eu não conhecia essa canção quando eu vi The Osbournes algumas vezes. Então eu ouvi aquela versão de abertura, Maybe It's Not Too Late.
E eu achava que era uma música assim, standard americano. Não. Eu não sabia que era a abertura do The Osbournes. Eu nunca vi The Osbournes. É uma versãozinha meio jazz pra família. Assim. Aham. O Ozzy é um ponto de interrogação na minha vida. Eu gosto de coisas que talvez eu não deveria gostar, né? Falando dos últimos discos, aí eu não gosto de coisas que, pô, pelo amor de Deus, né? Pra mim também, tipo, é um artista que eu, óbvio, gosto de bastante coisa, mas pra mim não é aquele artista que tá no meu panteão, assim, tipo, aquele artista que eu adoro. É um artista que eu, nossa, respeito muito e tenho total noção do quanto é formativo para artistas que eu gosto e como uma figura na cultura pop, assim, ele é muito emblemático. Ele teve que perder o negócio do Príncipe da Escuridão para ganhar nesse ponto, de ser uma pessoa das anedotas, ser engraçado, de ter feito um monte de atrapalhada, né? E o The Osbourne só consolidou isso, assim, né? Essa figura, assim, do velho, É, meio assim, meio bobão, assim. ele morreu um muito honrado trapalhão. E tudo bem. Eu acho que é bastante dúbio essa coisa, assim, né? Tipo, da pessoa que já tá num fim de vida e que às vezes não consegue mais responder por si e colocar num palco pra cantar e pra, sei lá, sabe? Às vezes tu não. Porque eu não cheguei a acompanhar como é que tava o Ozzy nos últimos anos, se ele era uma pessoa que tava completamente respondendo por si e se. Eu ouvi dizer que ele passou anos de cama. Gente. Ah, Então, e tem essa figura da esposa dele que é meio. Tem um ar meio maquiavélico, assim, de uma pessoa meio controladora e tal. Então fica essa coisa um pouco dúbia, assim, de será que não tem uma espécie de aproveitamento, assim, sabe, de uma pessoa que estava mais vulnerável? Não sei, eu, tipo, só problematizando, assim. sim, eu acho que tem, mas os fãs gostaram disso e eu acho que ele também, porque eu acho que ele gostava muito e era tipo um motivo para ele estar vivendo, era Sim. cantar as canções, né? E isso é verdade para muitos artistas, né? Que se não tiverem o trabalho, então, Com certeza. no final das contas, foi tudo isso, foi o Trapalhão, ele foi usado, mas ele talvez gostasse de ser usado, né? Me usem. Eu tô aqui para isso, né? Talvez até por isso essa pessoa tão caótica, assim, ter essa figura mais controladora, fosse uma forma de manter ele, né, nos trilhos, assim, nos trilhos do trem maluco. A Sharon por si só já é um outro episódio, assim, eu aprendi naquela biografia que quando o Tony Iommi estava na pior, ele estava preso e não tinha dinheiro para pagar a fiança. Aí a Sharon falou, ó, eu pago, mas vocês nunca mais podem subir ao palco com o nome Black Sabbath sem o Ozzy. Esse é um episódio estranho porque, na verdade, desde o início, né? Desde o início, a nossa regra a gente quebrou, né? No primeiro episódio, a gente já não está seguindo a regra. Então, talvez a regra não ser seguida seja a regra. Ah, não, mas peraí, a gente falou de lançamento no Não. Lorde. Não, o primeiro episódio foi de músicas aterrorizantes. Verdade. Aí depois teve Lorde, que foi um lançamento de fato. Depois teve Backstreet Boys, que foi um relançamento. E agora não é nenhuma dessas coisas, é uma retrospectiva. Eu acho que é um episódio até um pouco estranho, porque a gente, tipo, tava planejando outras coisas, mas aí com a morte do Ozzy, a gente, não, a gente tem que falar porque tá todo mundo falando e Isso. o artista é importante, né? Então a gente tem que falar sobre. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa desse episódio. Senão a gente tirou o tempo de vocês, que a gente também agradece. Obrigado por estar com a gente. Obrigado. Nem ideia de qual será o assunto do próximo, Nem mas ideia. vocês vão saber, gente. Então, Tchau, tchau. tchau, tchau.